Fala pessoal, tudo bem? Professor Felipe Carmelo por aqui e nós estamos iniciando mais um vídeo no canal. O tema da aula de hoje é as revoluções de 1830 e 1848. Mas antes de iniciar o vídeo, peço para que você que está assistindo, não está inscrito ainda, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com os amigos se achar pertinente o conteúdo. Bom, gente, então começando com a chamada Revolução de 1830, é importante que vocês entendam o que estava acontecendo na França naquele período. Bom, eu fiz um vídeo sobre o período napoleônico. Como que o período napoleônico termina? Com Napoleão exilado na ilha de Santa Helena e o Congresso de Viena tentando restaurar as casas tradicionais e absolutistas na Europa. E isso, obviamente, que acontece na França também. Então, após o Congresso de Viena, quem retorna ao governo francês é a dinastia Bourbon, com Luís XVIII sendo colocado no poder. Então, o Congresso de Viena ele tentou restaurar os absolutismos na Europa, porém não vai dar certo. Por quê? Porque a Europa já tinha passado pela Revolução Francesa e o período napoleônico. Napoleão expandiu os valores da Revolução Francesa por toda a Europa. A visão de mundo da Europa desse período já não era mais a mesma. Então, mesmo o Congresso de Viena tentando resgatar esse passado não vai conseguir retornar. Tá? Tanto é que o governo de Luís XVIII ele é marcado pela tentativa de restauração da tradicional Casa Bourbon. Porém, o rei Luís XVIII não consegue governar de maneira absolutista. Ele teve que fazer diversas concessões para a sociedade francesa. Ele teve que jurar uma constituição, ele teve que permitir liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Então, mesmo sendo a tradicional dinastia dos Bourbon voltando ao poder, é uma dinastia dos Bourbon que volta ao poder, só que sem aquela ideia do rei visto como o escolhido de Deus para governar, aquele que está acima de todos, né? Esquece. A França estava completamente dividida em várias facções políticas. Então, por exemplo, havia os chamados ultra-realistas, que era justamente aquele setor da sociedade, eram aqueles setores da sociedade que defendiam o retorno ao absolutismo. Mas, ao mesmo tempo, havia os chamados bonapartistas, que eram grupos que defendiam um Estado centralizado, uma espécie de monarquia autoritária no estilo do Império Napoleônico mesmo, porém com características mais liberais na economia e com valores liberais no campo da política. Então, e fora que existiam os jacobinos, tá? Os jacobinos, ou também chamados de terroristas, que eram aqueles mais radicais, que queriam uma república radicalmente popular. Fora outros grupos também, esses eram os três principais. Então a França não era mais aquela mesma, que os Bourbon estavam acostumados anteriormente à Revolução Francesa. O Luís XVI ainda dessa forma conseguiu governar até a sua morte em 1824. Como eu disse para vocês, governando, só que não de maneira absolutista. Luís XVIII governou fazendo diversas concessões para esses outros grupos políticos. Porém, quando o seu irmão e sucessor Carlos X sobe ao poder em 1824, o Carlos X tenta, de fato, um retorno ao absolutismo. Fechou o parlamento, né? Tentou rasgar a Constituição, começou a censurar a imprensa. Então o Carlos X ele tenta esse retorno ao absolutismo e aí sabemos o que acontece. Em 1830 estoura mais uma revolução na França, os chamados 3 dias de glória, dias 27, 28 e 29 de julho de 1830, grande parte da população francesa sai às ruas de Paris, erguem barricadas, é a famosa Revolução das Barricadas, né? Erguem barricadas, pois as ruas de Paris eram estreitas, então facilmente elas eram interrompidas com essas barricadas, e começa uma guerra civil. Foram 3 dias de guerra civil dentro de Paris, né? Com as forças do Estado atirando contra manifestantes. Foi uma revolução que envolveu diversos grupos, diversos setores,
desde a burguesia até setores mais populares ali da França. É importante destacar que não foi um movimento extremamente organizado e que tinha um propósito muito específico. Como eu disse para vocês, contou com diversos setores da sociedade francesa. De uma maneira geral, eram vários setores que estavam revoltados com a tentativa de restauração do antigo regime na França. O fato é que com esses 3 dias de julho de 1830, o Carlos X ele acaba abdicando ao trono. E essa data, 1830, julho de 1830, ela costuma ser colocada como a data que marca o fim de fato do absolutismo francês. Porque depois de 1830, o absolutismo de fato ele não retorna à França, é a queda final do absolutismo. Muitos dizem que aquilo que começou em 1789 termina em 1830. Tá? Então teria sido aí desde 1789 até 1830 para a queda definitiva do absolutismo francês. Sob a Revolução de 1830 temos aquele famoso quadro, né, do Eugénie Delacroix, um artista engajado inclusive na Revolução de 1830, a liberdade guiando o povo. Nessa famosa tela, Eugénie Delacroix se coloca como um revolucionário ao lado da liberdade guiando o povo. Ele se coloca nessa pintura. E nós temos ali uma clara alusão às barricadas, né, formadas ali pelos corpos das pessoas. Nós podemos ver diversos grupos sociais nessa pintura, mostrando que foi uma revolução que envolveu vários grupos sociais, e a mulher representando a liberdade, guiando com o seio de fora, amamentando o povo, a liberdade amamentando o povo francês, guiando o povo francês. Bom, após a Revolução de 1830, a França decidiu seguir pelo caminho de uma monarquia constitucional. E quem é levado ao poder é Luís Filipe de Orleans. Luís Filipe de Orleans vai ser apelidado como o rei burguês, não à toa, tá? Luís Filipe de Orleans, ele governa com os valores da burguesia. O problema, né, é justamente que o rei Luís Filipe de Orleans, ele faz um governo que vai favorecer especialmente a alta burguesia. Ele tenta modernizar a economia francesa, ele adota um sistema mais liberal na economia, de fato, como era uma demanda do liberalismo. Inclusive, a Revolução de 1830 ela é considerada uma revolução de valores liberais. Então, o Luís Filipe de Orleans ele tenta trazer tudo aquilo que já tinha sido discutido na Revolução Francesa, no período napoleônico, volta novamente. Porém, o Luís Filipe de Orleans ele começa a favorecer especialmente setores da alta burguesia, para ser mais específico, os bancos franceses, né? Então, o que ele começa a fazer? Os bancos começam a ser beneficiados pela sua política. Então, o que acontece muito ao longo do governo de Luís Filipe de Orleans é justamente que os bancos ofereciam créditos para a população, porém cobrando juros exorbitantes, e não havia nenhum tipo de controle sobre esses juros cobrados pelos bancos. Então a população francesa começa a se endividar muito, e os bancos fazem a festa, colocam a taxa de juros que querem, cobram essas taxas de maneira abusivas, e a postura liberal do Luís Filipe de Orleans é justamente: não vou atuar nesse setor, não vou atuar na economia. Só que isso, como eu disse para vocês, ao invés de industrializar a França, desenvolver a economia, favorece os banqueiros e endivida a população francesa. E vai chegando a década de 1840, essa crise econômica com esse endividamento vai fazendo com que muitos trabalhadores comecem a serem demitidos. Então isso vai gerando uma crise, né? E uma outra coisa que começava a aparecer na França, não só na França, mas aqui a gente está falando da França, né? É justamente o movimento socialista. Primeiro com o chamado socialismo utópico. Afinal, o movimento operário estava em crescimento na Europa. Então começam a aparecer os movimentos do chamado socialismo utópico, do anarquismo, o movimento operário começa a tomar corpo. Então é interessante pensar que a partir aqui da década de 1840 para frente, além do liberalismo, nós temos também os socialismos e os anarquismos, que começam a aparecer como oposição ao governo do Luís Filipe de Orleans. Tá? Então, a partir da década de 1840, a França entra numa crise econômica de endividamento
E para piorar a situação, a Europa, de uma maneira geral, entre os anos de 1848 e 49, ela sofreu muito com a chamada praga das batatas, né? Os trabalhadores, os operários, em péssimas condições, basicamente se alimentavam de batata. Batata era de consumo popular. E uma praga, um fungo, acabou pegando nas plantações de batata pela Europa, e isso fez com que grande parte dessa população começasse a passar fome, porque o pouco de batata que restou, aí nós temos o problema da inflação. O pouco de batata que restou, o preço foi lá no alto. E então isso gerou uma fome, né? Uma crise que gera uma fome, e isso vai aumentando a crise, um efeito em cadeia. E aí, o que começa a acontecer? Os socialistas, os liberais começam a fazer oposição ao governo do Luiz Felipe de Orleans. E aí, o Luiz Felipe de Orleans, ele proíbe qualquer tipo de reunião política na França. Então, aquele rei que se dizia liberal começa a censurar as pessoas. Aí o que as pessoas começam a fazer? Começam a organizar banquetes, né, jantares e tudo mais. E nesses banquetes, na verdade, eram pretextos para o quê? Para elas se reunirem e discutir sobre política. O rei Luiz Felipe de Orleans fica sabendo disso e o seu ministro Guizot começa a reprimir os banquetes, proibir os banquetes, né? O que ficou conhecido na época como a política dos banquetes. E quando ele começa a reprimir tais banquetes, a população francesa se levanta novamente. Então aí nós temos a chamada Revolução de 1848. Entre os dias 22 e 24 de fevereiro de 1848, a população francesa sai às ruas, ergue barricadas novamente e inicia mais um movimento revolucionário. Porém, esse movimento tinha algo diferente, que era o quê? A participação dos socialistas. Não eram mais apenas liberais que estavam saindo às ruas, e sim os socialistas também. 1848 é, inclusive, o ano que é publicado o Manifesto do Partido Comunista, de Marx e Engels. Então, as coisas estavam mudando. A Revolução de 1848 era considerada um divisor de águas. Muitos historiadores apontam que é na Revolução de 1848 que os liberais começam a se tornar conservadores, e aí quem assume o papel revolucionário da esquerda passa a ser os socialistas e os anarquistas. Então percebam, o que acontece pós-Revolução de 1848? Luiz Felipe de Orleans abdica, é proclamada a Segunda República Francesa, a primeira tinha sido ao longo da Revolução, forma-se um governo provisório que no início era formado por burgueses liberais e socialistas, né, que são antagônicos, e isso vai ficar muito bem claro. Por quê? Porque no dia 23 de abril de 1848 foi convocada uma Assembleia Constituinte, ou seja, a França teria uma nova Constituição. E nessa Constituição, nessa Assembleia Constituinte, foi estabelecido que o voto seria universal. Todos os homens, o voto feminino ainda não, mas todos os homens maiores de idade poderiam ter direito ao voto independente da renda. Tá? Só que o que acaba acontecendo? A maioria dos deputados que acabam sendo eleitos eram setores da chamada burguesia ou da alta burguesia e não do lado dos socialistas. E aí eles conseguem fazer com que o voto retorne a ser censitário. E os socialistas acabam sendo reprimidos por esse governo. Tanto é que o Marx escreve um livro chamado A Luta de Classes na França, em 1848, que ele coloca justamente isso, que a partir de 1848 nós podemos perceber já uma luta de classes na França. Liberais e socialistas se aliaram no primeiro momento para derrubar o governo de Luiz Felipe de Orleans, mas depois os liberais reprimem os socialistas. E o que acaba acontecendo é que em 1848, depois de tudo isso, tem eleições presidenciais e quem vai ser eleito presidente da República Francesa? Luiz Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima.